exame é uma foto de um filme, né? Não é a melhor coisa para De ser um avaliado. passado, né? E do Exatamente. passado De um ainda, de um dia passado. específico, sujeito a uma série de alterações. Fato. O que, então, pensando ainda em saúde, seriam comportamentos adequados para que a pessoa possa manter uma boa saúde? Ou se ela está sem saúde, gente, começar a conquistar uma saúde? Enem. Ele programou uma pergunta de prova aqui. Você Essa quer começar? É quase a Quer que eu redação comece? do Enem. Tem uma coisa que eu lembrei, que eu acho muito importante, né? Quando a gente fala de como, o quanto comer. Porque a primeira coisa que você me respondeu quando eu falei do bolo depende de quanto ela vai comer, né? Uma das características do blusão que eu lembrei naquela hora mesmo, não estava zoando, É comer pouco. comer até 85% cheio. Né? É bem específico. Então, manter aí 85% do estômago cheio após uma refeição e parar antes disso, né? Como que Como um comportamento. a gente Você sabe parar disso? na satisfação e não no estufamento. Né? E é difícil a gente saber disso hoje em dia por algumas razões, né? Primeiro porque os alimentos que a gente tem muito hoje à disposição são alimentos que não só enchem o estômago, na maioria das vezes eles nem enchem, né? Eles são tão processados, tão refinados, que aquilo vai muito rápido, desce muito rápido, é digerido muito rápido, demora muito mais para você encher e você já encheu ali a sua densidade energética daquele dia. Mas procurar alimentos que tenham, né, fibras e que possam promover proteína, que possam promover essa saciedade de uma forma natural. Normalmente os alimentos in natura promovem. Eu ia falar, o que eu gosto é comida de verdade. Comida de verdade. Se você se alimenta basicamente de alimentos não processados, você Exato. tem uma chance maior do seu corpo entender quais são as suas necessidades, o quanto de fato você precisa comer, Exato. quando de fato você precisa parar de comer. Exato. E aí que entra uma outra questão. Você ter essa sensação de, poxa, eu acho que eu revisitar, né? Já estou satisfeito, não preciso continuar comendo, embora esteja gostoso, nunca vai estar tão gostoso ao ponto de um leite condensado com achocolatado, né? Então, Ele foi feito para ser comido para sempre. Isso era um slogan, né? É impossível comer um só. Então, dessa forma, você tem uma resposta de saciedade, né, muito mais intensa, desde que você não viva também desligando o seu sinal de fome, né, que é essa questão da restrição cognitiva. Se você conseguir ouvir seu sinal de fome e se alimentar quando com fome, é uma resposta do seu corpo, é um sinal do seu corpo inteligente. Você está em déficit calórico, você está com fome, né? Portanto, você precisa se alimentar para continuar atividades. Coma até a sua saciedade e não até seu estufamento. E quando sentir fome, coma de novo. Escolha bons alimentos. E a maioria das pessoas que são eutróficas, elas nunca fizeram dieta. O que seria eutrófica? Com peso adequado, Sim. né? A maioria das pessoas que estão acima do peso ou em obesidade, elas já fizeram dieta uma vida inteira e elas fazem restrição cognitiva uma vida inteira. E cada dieta que elas fizeram, elas engordaram mais um pouquinho depois, né? Então, isso para mim é uma questão muito importante. A gente voltar a ouvir sinais que eram naturais no corpo, né? Nós nascemos dessa forma. Um bebê solta o peito da mãe quando ele está satisfeito. Ninguém fala agora, acabou, querido. O jantar só depois. Ele solta. Né? E a gente vai desestabilizando todos esses sinais ao longo da vida, né? Por vários comportamentos. Até as mães, os pais, e não quero que ninguém se sinta culpado aqui, mas é como vivemos, né? Come tudo, come até acabar. Né? Imagina, minha mãe era muito pior. Minha mãe dizia, as pessoas estão passando fome. E você não vai deixar nada nesse prato, né? E às vezes eu tava aqui. Acho que toda mãe se identificou com isso, né? Exato, uma das coisas... morrendo de fome na África, imagina. E você tá deixando aí o bolo no que prato. se você comer, a pessoa vai seguir morrendo. Exatamente, dizer, né? mas né, são coisas, ou ainda agradar com comida. Comida é um carinho, né? Sim. Então, o quanto você vai linkar esse alimento e educar essa criança assim, olha, você tá triste, a mamãe trouxe um bolo, a mamãe te trouxe um chocolate, né? Então, eu você reconheço ensina. isso na minha avó. Minha avó devia criar gado. Porque só enfiando bolo nos netos lá. Mas são comportamentos que depois você tem como comportamentos Massa. aprendidos, né? Então, claro que é muito... Né, acontece, as consequências acontecem de formas diferentes para pessoas diferentes, mas hoje a gente já tem estudos mostrando esse caminho, né? E além da modernidade, os alimentos que a gente viveu num mundo de escassez, onde você tinha que caçar sua comida, se você encontrasse, coma o máximo que você puder, porque você não sabe quando vai ter. Hoje você vive num ambiente de oferta abundante e as pessoas continuam com o mesmo comportamento, porque foi um processo evolutivo do nosso cérebro, coma quando tiver comida. As porções são muito maiores. A gente tem estudos que mostram a tendência da unidade. Você come um pedaço de pão aqui, no Canadá, nos Estados Unidos, onde você estiver. Seja ele de farinha branca, de farinha boa, de farinha boa, eu já estou classificando o alimento. Você vê que é inevitável, em algum momento sai, escapa. Mas a verdade é,
um muffin tinha 35 gramas, hoje ele tem 85. Você chega na padaria ou e fala, me vê um muffin. E você come até acabar. Dificilmente você deixa, vocês dois vão no restaurante, vocês pedem o mesmo prato, um risoto. Vocês terminam o prato. O estômago de vocês é completamente diferente, a demanda energética é completamente diferente. Não, eu já aprendi eu também já aprendi essa. Mas é a normalidade, você vê todo mundo terminar o prato, né? Então, algumas coisas, alguns sinais que nos protegiam naturalmente, hoje não nos protegem naturalmente, porque nós modificamos muito a forma, o local onde esses sinais acontecem. Nós vivemos em um local onde os sinais ali são completamente opostos da promoção de saúde, né? E eu não acredito que isso vá mudar. Então, a gente tem que mudar a forma como a gente se comporta realmente perante esse novo cenário. Provavelmente isso vai piorar. Né? Exato. Pensando que agora a realidade virtual, metaverso, Exato, todo mundo etc. sentado. E é o que a Malu falou. A gente não tem mais uma vida ativa, mas a gente tem como simular. Agora, quando as pessoas falam que é um absurdo, olha, eu pratico exercício todo dia, ai, só pensa nisso, que fútil. Eu ouvi isso já. Isso é um absurdo também. A pessoa praticar todo dia atividade física. Porque ela sabe que isso faz bem para a saúde. E porque o restante do dia, imagina, 168 horas na semana, ela pratica 7 horas de atividade física, ela é fútil. Mas a gente também tem esse oposto extremo. E é o extremo que é o problema. Não é o meio, é o extremo. Eu gosto muito de falar, toda vez que o povo pergunta, né? Ah, você não descansa nenhum dia de treino? Eventualmente, eu acabo descansando. Tem um dia que eu não consigo, quando estou cansada. Né? Não, mas no geral, eu faço um treino de superiores num dia, aí no outro dia eu faço inferiores de um lado, depois divide, né? Então, no final das contas, eu tô sempre descansando alguma parte do meu corpo. E eu não treino igual um atleta. Eu treino fraco, eu não treino. Tudo bem, eu treino forte. Mas eu tô vendo. Mas eu treino fraco. Nem ela acreditou quando ela foi falar o fraco. Eu treino bem, porque comparado à maioria das pessoas. Como é que é o seu treino, Muzi? Imagina o seu treino. Você não pode imaginar. Agora, dificulta um pouco, é o meu. Entendeu? Mas eu também faço igual. Eu tô vendo pelo tamanho. Pois é. Mas, de fato, eu não treino todo dia, né? Eventualmente eu descanso, mas pro que a gente foi projetado a fazer, eu faço muito pouco. Eu passo boa parte do meu dia sentado. Então, de fato, eu poderia treinar muito mais se eu quisesse. Acho que esse é um ponto bom pra gente entrar também, da questão do treino. Você citou o Harari tem uma frase do Sapiens, que eu gosto muito, que ele diz que a história foi feita por alguns poucos indivíduos, enquanto o restante do mundo arava campos e carregava balde de água. Então, a história da humanidade, né, história recente, após a Revolução Agrícola, é de trabalho do começo ao final do dia, de muito movimento, né? E hoje, como você falou, a gente fica sentado boa parte do dia. A obesidade infantil, gente, tá aí pra... E assim, é muito mais difícil tratar a obesidade infantil, ela é muito mais grave que a obesidade na vida adulta. As crianças estão todas aqui, né? Não, eu brinco sentadas com a Malu que no futuro, da maneira como as coisas caminham, o bullying na escola vai ser de quem tá acima do peso contra quem não tá. Porque ele vai ser o diferente. Mas a gente está caminhando para isso, né? Caminhando para uma série de doenças crônicas aí na adolescência. Sobre o que você falou de simular, né, uma atividade. Uma atividade e estar mais próximo à natureza, eu acho que é isso que eu tento promover no final das contas, né? Pegar sol um pouquinho todo dia, a gente coloca lá o pé na terra, a gente tem vários rituais que a gente tenta simular, e eu acho que as pessoas têm que fazer isso e não fugir disso. Ah, não, então agora a realidade é diferente. Não, nosso corpo, você mesmo falou, nosso corpo foi projetado, né? A gente evoluiu geneticamente para adquirir certos comportamentos e a gente não vai mudar, a genética não vai mudar, vai seguir assim. Então, várias coisas a gente vai ter que ajustar para conseguir evoluir, né, nessa parte de tecnologia, continuar lidando com isso e, ao mesmo tempo, seguir com saúde. Senão, é o que você falou, as crianças já estão todas doentes. É triste, assim, eu tenho recebido no consultório adolescentes, pré-adolescentes com esteatose hepática não alcoólica. E, cara, isso não é uma doença... pré-adolescente? Pré-adolescente seria aí na faixa, as meninas, por exemplo, até os 12 anos, né? 12. Então, dos 9 anos, eu tenho recebido no consultório crianças de 9 anos com esteatose não alcoólica, menarca precoce, induzida por excesso de açúcares, por excesso de alimentos que trazem a insulina, né? Sempre muito para cima, glicemia muito para cima, menstruação. Desculpa, ainda bem que ela vai me... Desculpa, não vou falar nada técnico agora. Mas é essa questão, assim, é muito preocupante. A gente não pode olhar para o que tem acontecido com a saúde e falar, tá tudo bem. Não tá tudo bem.
A gente precisa fazer alguma coisa. Eu só não acho que é a dieta restritiva ou faça isso, faça Sim. aquilo, tenha foco, que vai resolver. A gente precisa de uma política pública melhor, a gente precisa de mudanças grandes, a gente não pode ter mais Coca-Cola, não posso falar palavras de marcas, mas a gente não pode mais ter, posso, né? A Coca patrocina a gente. Mas não me patrocina, eu vou falar refrigerantes açucarados. Não tem. A gente não pode ter Não, refrigerantes açucarados, né, dentro de cantina de escola, para uma criança de 6 anos falar, eu quero um refrigerante com cheeseburger na hora do recreio, né? E é o que a gente tem, a gente não pode mais ter pacote de salgadinho. Por que uma criança não chega numa cantina e fala, eu quero uma maçã e alguma coisa assim, ou uma banana e castanhas? Não tem, né? Não tem. E enquanto a gente não fizer isso, que é o mundo, porque você cria direitinho, aí você põe essa criança na escola, ela vai andar com a galera e ela vai nos restaurantes. O que serve no restaurante? Quer double? Quer refil? Tá tudo maior, tá tudo... Então, a gente está criando um ambiente onde não existe promoção de saúde de forma geral. Tem Aí você pega uma aquele- criança sem inteligência emocional e fala, vai escolher bonitinha, faça boas escolhas. Ela fala, o não que eu vai. quero é uma boa escolha. Tem aquele documentário velho já, Super Size Me, que era de um cara que chegava no McDonald's sempre e se alguém oferecesse, ele comprava uma oferta e por $1 você podia pegar uma oferta maior. E ele não pedia, mas sempre que oferecia ele era obrigado a aceitar. E mostrava o que acontecia depois de consumir tantos dias lá. Era bem Teve interessante. esteatose, inclusive, em poucos dias. Quase que ele ficou com esteatose. Grau 1, no caso. E vimos a importância da alimentação. Ninguém discute. E exercício? É subestimado ou não? Porque tem muita gente que fala, a alimentação é mais importante numa dieta. O exercício tem um papel fundamental? Qual a opinião? Desculpa, deixa eu te falar uma coisa antes. Eu acho que tem algumas coisas que você não entendeu. Afe, Então, mas isso eu vou falar pra publicamente, você E eu errou vou falar, tudo olha que só, você disse. Não errou nada. Não é isso. Você falou assim, eu vou deixar você falar um pouco. Deixa eu te explicar uma coisa. Em primeiro lugar, você é linda. Você vai discordar dela? Porque a gente tem uma frase quando discorda da pessoa aqui. Não vai, ele vai elogiar Não? ela, Ah, eu vai já elogiar? percebi. Não, Então- eu então vou contar elogio. uma coisa pra ela, porque ela falou assim pra mim. Ela falou, eu vou deixar você falar um pouco. Eu não porque se casei com deixar, você eu- porque você é bonita, apesar de ser maravilhosa. Também não casei porque você é inteligente. Casei com você porque você brilha. Ai, meu quando Deus, ele você veio... Eu queria fazer brilha. uma- Esse brilho bate em mim. Se eu pudesse me ver no espelho, eu ia me ver um homem muito melhor do que eu sou. Então eu gosto muito de te ouvir falar. Seu E pra lindo. mim é uma satisfação te ver. Satisfação foi a primeira palavra que ele disse quando ele me conheceu. É verdade. É uma satisfação pra mim também, É uma meu amor. Mas eu satisfação. gosto de te ouvir falar também. Fala sobre exercício que você fala muito melhor do que eu. Eu faço, mas talvez falar... Olha só, eu enxergo as coisas, Bruno, meio como se fosse um algoritmo. Eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, quem é o indivíduo. E segundo, qual é a ação. Do indivíduo, você olha a identidade e o propósito. Da ação, você olha a função e a recorrência. Tanto na alimentação quanto no exercício físico, o que você vê hoje mais comum são pessoas que apresentam dissociações entre a identidade, entre o propósito, entre a função e a recorrência. Eu vou te dar 2 exemplos que são fáceis da gente observar e que são exemplos profissionais, né? Pessoas que elas são até, de certa forma, dicotômicas à medida que elas têm estruturas de vida completamente diferentes. Vou te falar da Gabi Garcia, que é uma tremenda lutadora, né? E que ela só não ganhou porque ela não competiu, né? E que durante uma fase do nosso acompanhamento, né? Eu cuido dela tem, sei lá, acho que mais de 10 anos, ela precisava perder um determinado peso. Porque o esporte exigia, porque a situação exigia. E ela sempre sentava comigo e brigava e falava assim, não, porque eu tô fazendo a dieta. Eu falei, Gabriele, você não tá fazendo a dieta, é óbvio que você não tá fazendo a dieta, né? Aí um dia ela falou assim pra mim, porque eu não aguento, eu chego domingo, eu quero fazer 1 quilo de macarrão e comer 1 quilo de macarrão. Eu falei assim, então vai chegar o dia, nesse domingo, que você vai sentar, assistir a TV, vendo uma menina que você podia vencer ela facilmente, mas você preferiu ficar comendo 1 quilo de macarrão. Porque é isso você agora. Esse é o teu propósito? A conversa foi muito mais longa, mas existem trechos que são particulares. Ela gravou essa conversa e ela fala pra mim, Paulo, até hoje, às vezes eu pego essa conversa e eu escuto o que você me falou. De outro lado, tem um casal que eu cuido, que é o André e a Karina. A Karina, ela compete fitness. E ultimamente ela ganhou tudo Todos. que foi, né? Todos. Tudo Ela é que incrível, foi. ela é linda. E é uma pessoa, assim, no sentido de linda, de ser uma pessoa educada, Exato. de ser Ela uma é pessoa linda inteligente. inteira. E ela é extremamente capaz.
E o André é um cara sensacional, mas ele não tá nem aí pro fitness. A Karina, ela simplesmente ela dá o naço do sapato do André pra daí treinar, né? Ela faz de tudo. E assim, ela já ganhou tudo que ela tinha que ganhar. Mas ela convive com o André. E o que acontece? O que é a satisfação do André? O André, a satisfação dele é abrir um vinho e sentar e tomar uma taça com a mulher dele. E eu me coloco no lugar do André e da Karina à medida que eu tenho um propósito físico, mas eu não abdico de tomar uma taça de vinho com a minha mulher. Então, o que por exemplo, a Gabi precisou aprender e o que a Karina precisou aprender? A Gabi precisou aprender propósito. A Karina precisou aprender função. Então, em todos os momentos das nossas vidas, nós estamos discutindo muito internamente e muito verdadeiramente quem nós somos, o que nós queremos, como faremos isso. E isso é importante porque isso dá razão ao quê? Aquilo que é a nossa vida. O que é a nossa vida? É a recorrência com que a gente faz isso. Quando a gente fala que o segredo do resultado e que a motivação ela vem da consistência, na verdade, a gente fala do grande entendimento que você tem de quem é você, o que você quer e como você vai atingir. E por isso Malu vai todo dia. Porque isso talvez, já, em consistência da algum Malu. determinado momento, tenha se tornado sua identidade. E o Total. exercício para você, que ele é um exercício, extenuante, para outras pessoas seriam, para outras pessoas não seriam, mas para você ele está na medida exata. O que a gente olha quando vai tratar do que são formas Eu falando físicas? que treino bem, agora eu me toquei que o Muzi treina, lida com um monte de Comparado a mim, atleta, comparado a né? mim. A Bem gente estava menos. numa Eu conversa... treino bem menos que eles. Não, mas comparado a mim, você Pensando aqui. treina a intensidade total. Pronto. Malu, antigamente, o que a gente falava? Train harder. Hoje a gente fala train smarter. Então importa não aquilo que você está fazendo, mas a razão pela qual você Sim, faz. E completamente. isso é importante você entender no quesito identidade, porque o exercício ele tem que refletir quem você é. E quem você quer ser também, né? Eu falo para os meus pacientes o seguinte: o que é melhor para você? Uma vida destinada para o teu físico ou um físico que serve para a tua vida? E é essa pergunta, quando eles sabem me responder, que a gente trabalha. O que é o lidar com o paciente numa situação muito específica de fitness, aquele que não vai competir? É trazer para ele um físico, primeiro, que ele goste, Sim. segundo, que ele sustente, e terceiro, que ao longo da vida faça bem para ele, porque aí a gente está falando de recorrência. Então a gente lida com detalhe, né? Você estava falando para mim que você treina, para nós, que você treina superior num dia, aí num dia você treina inferior de um lado, aí um dia você treina inferior do outro. Mas por que você treina assim? Porque a minha personal divide. Ótimo. Então, a E gente ela é tinha- obediente e acredita no Não, profissional. porque eu quero, Muito bem. na verdade, eu quero modelar o meu corpo. Eu sei que eu tenho que construir músculos agora. Eu tenho essa frase que eu falo, gente, ir para musculação significa envelhecer com saúde, porque lá no Perfeito. futuro, quem vai levantar da privada sozinho vai ser quem construiu músculos agora e quem cuidou da saúde agora. Quando a gente é jovem, obviamente, nunca é tarde, né? Sempre dá. Mas, porque senão É um investimento. o pessoal com 40 anos ter já um começa. laço. "Ai, Mas meu Deus é do um céu", investimento, Sempre é. dá tempo. Então você me perdoa agora porque você é levemente provocativo, que é uma coisa que eu faço nas minhas redes sociais. Tem 3 coisas que eu faço na minha rede social. Primeiro, eu tento humanizar sem incomodar. Porque não adianta eu ficar parecendo um super-homem. As pessoas vão olhar para mim não como alguma coisa que elas podem fazer. Elas vão olhar para mim como uma coisa que elas nunca conseguirão. E isso não é o objetivo de uma rede Sim. social. Mas tem Segundo. sido, né? Infelizmente. Segundo, né, provocar, mas sem ofender. Sim. Porque você precisa ser provocativo para tirar uma pessoa daquilo que é a zona Da de zona conforto. E terceiro, motivar, mas sem iludir. Porque quando você ilude uma pessoa falando que ela vai conseguir tudo de qualquer jeito, a primeira dificuldade que ela encontrar, ela vai se sentir derrotada. E não é porque você perdeu uma batalha, que você perdeu a guerra. Falando do nosso EB. Primeiro, de onde vem a beleza feminina? Como você reconhece aquilo que a gente chama de identidade visual do gênero? Aí se você perguntar a minha Eu beleza, quero ela saber, é totalmente... não, quero saber como você reconhece eu beleza não feminina. consigo. Eu No não... geral, Quando você olha uma mulher, primeira coisa que você Uma mulher identifica. atlética. Eu quero que você identifique uma mulher para mim. Identifique uma Como mulher. assim? Identificar o que é uma mulher. Identifica o que é uma mulher. Viu uma Quando você mulher. olha uma Como mulher, você sabe como que ela é uma sabe mulher? que Você viu a mulher? silhueta de uma mulher. Como você Não, sabe que é uma mulher? Ela tem Aí eu dei lá- uma ajuda pra... Não, Qualquer você coisa eu quer passo aqui dizer. por baixo da mesa. pra- Mulher, não é é um cartel. Você entendeu? Você junta duas arianas, Você se juntar precisando, eu arianas, faço- isso que eu ia falar. entendeu? Não, Coisa não é de- um cartel. As arianas têm uma gangue internacional muito Sim. unida. é a GIA. Financiamento coletivo.
A gente montou esse roteiro há 2 meses. Aquelas mentiras. É a Grande Internacional das Arianas. Então, na verdade, não existe esse negócio de maçonaria, Illuminati. Existe um monte de ariana que fica escondida em algum lugar, assim, elas fazem reuniões secretas, né? E elas têm uma comunicação Wi-Fi. Que nem você. A Roberta tem antecedente criminal também? Não que eu saiba. Isso é uma brincadeira com a nossa audiência, que o Bruno fala que eu fui presa. O pessoal acredita, inclusive, se botar Malu Perini, já foi, aí aparece presa. De tanto que o Bruno faz essa piada. Vou deixar claro, Malu nunca foi presa, faltaram provas. Eu nunca seria presa. Mas prossigamos, por favor. A Roberta te contou, mas a gente reconhece que um indivíduo, homem, mulher, a primeira coisa é a silhueta. Agora, você sabe reconhecer sua silhueta? Eu sei. Ótimo. Então conta pra mim o que você gosta de ver em você e por quê? Nossa, mas aí você, assim, público? Você viu eu gosto da minha cintura fina, da minha bunda firminha, das minhas pernas torneadas. Hoje em dia, eu gosto dos meus seios. Na verdade, eu gosto de quase tudo em mim. Ótimo. Eu assino embaixo. Tá bem legal. Eu tô bem. Excelente. O que você mudaria em você caso você pudesse? Hoje em dia, nada praticamente. Ótimo. Isso é uma pessoa que a gente relata como se ela estivesse saudável do ponto de vista para começar uma atividade modificadora do físico. Por quê? Você não lastreia nada daquilo que você não gosta. Você melhora aquilo que você admira. Isso daí, palavras da Roberta. Olha, ele tá dando crédito. Ou da minha avó. Safado. Existem pessoas que lastreiam aquilo que elas querem fazer de acordo com o que elas imaginam que elas gostariam. Então, a menina chega e fala assim, eu queria aumentar minha bunda, ou então eu queria aumentar minha coxa. E as mulheres, principalmente... Manda aprender.